Nosso caso de hoje ocorreu em 1981 e as autoridades ficaram bem chocadas com a forma que esse crime ocorreu, um caso muito brutal que com certeza deixou essas pessoas dessa cidade bem preocupadas quando ficaram sabendo disso através das notícias. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve no canal, deixa um like que é muito importante, compartilha esse vídeo aqui também com os amigos, deixa um comentário dando a sua opinião e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Lee Standifer nasceu no dia 22 de maio de 1957, na Virgínia. Durante seu parto, ela sofreu alguns danos cerebrais que causaram algumas deficiências mentais a ela. Mais tarde, ela se formou no ensino médio pela Ferry Gate High School. Depois de formada, ela se mudou para Knoxville e começou a trabalhar em uma fábrica de processamento de alimentos. Ela participava da YWCA, uma organização sem fins lucrativos com foco em empoderamento, liderança e direito de mulheres, jovens mulheres e meninas, e essa organização tinha em mais de 100 países. Em algum momento de sua vida, ela conheceu um homem chamado David Earl Miller. Eles se aproximaram muito rápido e logo começaram a namorar. David nasceu em 16 de julho de 1957, em Toledo, Ohio. Mesmo quando sua mãe descobriu que ela estava grávida, ela continuou bebendo. A mãe de David se casou novamente quando seu filho tinha 10 meses de vida, mas o padrasto da criança era um alcoólatra, que era fisicamente violento com ele. David sofreu vários casos de abuso, incluindo espancamentos regulares com tábuas, sendo jogado contra as paredes e sendo arrastado pela casa pelos cabelos. David foi abusado por uma prima quando tinha 5 anos, e em 2 outras ocasiões. Uma vez por um amigo de seu avô, aos 12 anos, e outra por sua mãe bêbada aos 15. Mas o relato dessas supostas agressões foi contestado por sua família. Aos 6 anos, David tentou se enforcar, e aos 10 começou a beber, fumar maconha e cheirar gasolina diariamente. David tinha 13 anos quando foi enviado pela primeira vez para uma escola estadual, onde ele e os outros meninos frequentemente levavam chicotadas dos conselheiros da escola e encobriam atos de abuso sexual dentro da escola. Em 1974, quando David completou 17 anos, ele se juntou ao Corpo de Fuzileiros Navais e foi para o campo de treinamento. Mas ele desistiu depois de receber a notícia de que não seria enviado ao Vietnã para lutar na Guerra do Vietnã. Depois que retornou ao Ohio, ele começou um relacionamento com uma mulher, mas o casal se separou quando a mulher ainda estava grávida. Depois disso, David frequentemente se mudava entre Texas e Ohio e trabalhava em empregos temporários como soldador e barman. Logo depois, ele se tornou um andarilho e em um dia, quando estava pegando carona pelo leste do Tennessee, encontrou o reverendo Benjamin Calvin Thomas, um ministro ordenado que convidou David para morar com ele, vendo que o jovem passava por muitas dificuldades. Assim, David se estabeleceu no Tennessee e em 1981 ele foi preso 2 vezes por casos separados de abuso. Mas nenhuma acusação foi feita contra ele por suas vítimas, porque elas tiveram muito medo. Então ele foi liberado todas as vezes após ser preso. Nesse mesmo ano, ele conheceu Lee Standifer. Em 20 de maio de 1981, David e Lee foram a uma cafeteria da estação rodoviária de Trailways e mais tarde à biblioteca pública de Knoxville, antes de irem até a casa dele. Quando eles já estavam na casa, já há algum tempo, por razões desconhecidas, David tirou a vida de Lee, esfaqueando e a espancando. De acordo com David, ele havia consumido drogas antes de se encontrar com Lee, então ele bateu na moça enquanto ela estava agarrada a ele para impedi-lo de sair de seu lado. E depois de bater em Lee várias vezes, ele finalmente se acalmou e descobriu que ela não estava mais respirando. David alegou mais tarde que não se lembrava de ter esfaqueado.
Após o crime, ele precisava esconder as evidências ali, as manchas de sangue que ficaram no chão, nas paredes, e também ele precisava esconder o corpo, até porque ele morava com o reverendo e logo o reverendo estaria em casa. Então ele teve a ideia de pegar o corpo dali e pendurou em uma árvore do quintal. Depois ele retornou, limpou ali tudo o que ele pôde, mas mesmo assim, alguns resquícios de sangue ficaram no chão e também em sua roupa. Após a limpeza, o reverendo chegou em casa e viu David sujo de sangue e também percebeu algumas manchas de sangue no chão. Ele então perguntou o que tinha acontecido. David inventou uma história e mentiu que as manchas de sangue vieram de um sangramento nasal devido a uma briga. Logo depois, o reverendo pediu que ele se mudasse no dia seguinte e David foi embora. David fugiu depois disso e o reverendo descobriu o corpo de Lee em seu quintal. Ao mesmo tempo, a mãe de Lee relatou o desaparecimento de sua filha, depois que não conseguiu entrar em contato com ela e ela não apareceu para trabalhar naquele dia. Um boletim de ocorrência foi imediatamente registrado pelo reverendo Thomas, logo após ele encontrar o cadáver, e a polícia classificou a morte dela como assassinato. Um patologista forense descobriu que a jovem sofreu ferimentos graves em sua cabeça, um no lado direito da testa e outro acima do olho esquerdo, e esses ferimentos levaram a uma fratura no crânio. Ela também foi muito ferida com a faca. De acordo com o patologista, era provável que 2 facas foram usadas no crime e uma enorme quantidade de força foi exercida para causar esses ferimentos. Vários hematomas também foram encontrados na parte superior das coxas e alguns dos ferimentos de faca foram feitos depois de que ela já estava morta. E o corpo mostrou sinais de ter sido arrastado da casa para a árvore. O patologista também descobriu vestígios de sêmen, sugerindo que David possivelmente abusou dela antes dela morrer. 9 dias após o assassinato, em 29 de maio, David Miller foi preso em Columbus, em Ohio, enquanto tentava pagar uma conta de um bar com uma nota falsa de $10. Após ser preso, ele confessou às autoridades de Ohio sobre ter espancado ali até a morte, mas que ele estava sob influência de drogas. Posteriormente, ele foi entregue à Polícia Estadual do Tennessee para enfrentar acusações pelo assassinato de Lee. Após sua prisão, David foi acusado de homicídio em 1º grau. O crime em si acarretava a pena de morte, segundo a lei estadual do Tennessee. David foi indiciado por um júri do condado de Knox por uma única acusação de assassinato em 3 de agosto. E em 19 de outubro de 1981, uma audiência de competência foi marcada para David para determinar se ele estava apto a ser julgado. E ele foi examinado pelo Dr. George G., um psiquiatra. Concluiu-se em novembro daquele mesmo ano que David estava apto a ser julgado pelo assassinato de Lee, embora a defesa tenha buscado uma segunda opinião médica para contestar o laudo do Dr. G. Mas esse pedido foi negado. David foi formalmente levado a julgamento em março de 1982. A defesa tentou argumentar que ele era louco e estava sofrendo de responsabilidade diminuída no momento do assassinato. A acusação alegou que David estava legalmente são no momento do assassinato e fez o júri considerar as evidências psiquiátricas apresentadas pelas testemunhas especialistas da acusação. E houve várias testemunhas que disseram que viram David parecendo normal durante o tempo em que ele e Lee estavam juntos, no dia do crime. No final, o júri considerou David Miller culpado. Em 17 de março de 1982, David, que estava com 24 anos, foi condenado à morte. Em 29 de maio de 1984, a Suprema Corte do Tennessee ouviu o apelo de David contra o veredito do julgamento. Embora o tribunal tenha mantido a condenação de David por assassinato, os juízes anularam a sentença de morte e ordenaram um julgamento de nova sentença para ele com base no fato de que sua prisão anterior por 2 casos de abuso sexual, onde nenhuma acusação foi feita, foi indevidamente apresentada como evidência durante sua fase original de punição do julgamento. Em fevereiro de 1987, um segundo julgamento por júri em relação à nova sentença de David começou, e em sua conclusão, ele foi novamente condenado à morte, depois que o júri considerou o assassinato de Lee como especialmente hediondo, atroz e cruel. Um recurso foi interposto na Suprema Corte do Tennessee, mas foi rejeitado em 24 de abril de 1989. Durante os próximos anos, David teve 3 recursos negados,
sendo o último em 2012. Em 2018, David havia esgotado todas as vias de apelação contra a pena de morte. Foi por volta de novembro daquele ano quando ele recebeu a notificação de sua data de execução, que estava marcada para o dia 6 de dezembro de 2018. David estava definido para ser o terceiro condenado à morte no Tennessee a enfrentar a execução em 2018. Após a emissão de sua sentença de morte, David e outros 3 prisioneiros condenados à morte entraram com uma ação judicial contra o Estado em 5 de novembro, buscando ser executados por pelotão de fuzilamento em vez de injeção letal, que era o principal método de execução, e declararam que os atuais protocolos de injeção letal no Tennessee poderiam levar a mortes prolongadas e torturantes, devido à recente execução mal feita de Billy Ray Urick, no Tennessee. Em uma decisão assinada em 20 de novembro daquele ano, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos, para o Distrito Central do Tennessee, rejeitou a ação judicial. O Tribunal de Apelações do 6º Circuito, posteriormente, também rejeitou a ação judicial em 28 de novembro, e os juízes ordenaram que as execuções dos 4 avançassem. Segundo a lei estadual do Tennessee, para os presos que receberam a pena de morte antes de 1999, como no caso de David, eles tinham permissão para escolher entre 2 métodos de execução: injeção letal ou cadeira elétrica. David estava qualificado para fazer a sua escolha desde que sua sentença de morte foi imposta pela primeira vez em 1982. Em 27 de novembro, David escolheu ser executado na cadeira elétrica. Ele foi a segunda pessoa no Tennessee a selecionar esse método de execução, depois do assassino condenado Edmund Zagorski, que foi considerado culpado de um duplo homicídio em 1983 e executado em 1º de novembro de 2018. Como último recurso para escapar da pena de morte, David pediu clemência ao governador do estado. Na data da execução programada de David, o governador anunciou que não concederia clemência a ele. Além disso, David também entrou com recursos judiciais finais até a Suprema Corte dos Estados Unidos para uma suspensão da execução. Mas o Tribunal de Apelações do 6º Circuito e a Suprema Corte dos Estados Unidos se recusaram a adiar a execução programada para 4 e 6 de dezembro daquele ano. Em 4 de dezembro, 2 dias antes de sua execução, David foi transferido para outra cela mais próxima da Câmara de Execução e colocado em vigília da morte, um período de 72 horas durante o qual um condenado à morte fica sob vigilância 24 horas por dia e com medidas de segurança reforçadas. Em 6 de dezembro, David Earl Miller, de 61 anos, foi executado na cadeira elétrica na Instituição de Segurança Máxima de River Bend. Para a sua refeição final, ele pediu frango frito, purê de batatas, biscoitos e café. As últimas palavras dele antes de sua morte foram: "É melhor do que estar no corredor da morte." 9 minutos após a cadeira elétrica ter sido ativada pela primeira vez, David foi declarado morto, às 7h25 da noite. Nenhum dos familiares de Lee ou dele estavam presentes para testemunhar a execução. Na época de sua execução, David, que passou 36 anos na prisão, era o condenado à morte que cumpria a pena há mais tempo no Tennessee. Ele também se tornou o terceiro criminoso condenado no Tennessee a ser executado na cadeira elétrica desde 1960. Em resposta à execução programada do assassino de sua filha, a mãe de Lee, a Ellen, declarou que não era necessário que ela testemunhasse a execução de David, porque ela não era vingativa nem sentia que sua presença poderia ajudar sua filha, e ela só queria que isso acabasse logo. Ellen descreveu Lee como uma pessoa muito alegre, que adorava brincar com sua irmã e foi ativa em esportes durante a maior parte de seus anos escolares. E ela até mesmo ganhou uma medalha de ouro em natação. Ellen afirmou que a perda de sua filha ainda era profundamente sentida, mesmo depois de 37 anos, e se lembrava de sua filha como alguém que amava seu trabalho e cheia de autoconfiança. Jim Winston, o chefe da polícia anteriormente carregado de investigar o assassinato da Lee, relatou o caso durante a semana final de execução de David, e ele afirmou que nunca havia se esquecido da natureza horrível do assassinato, mesmo depois de mais de 3 décadas desde que isso ocorreu. Jim afirmou que a brutalidade do crime era tanta que nem mesmo o tribunal podia permitir que as fotos da cena do crime fossem apresentadas publicamente no tribunal, e ele próprio achou difícil dar a notícia à família de Lee ou testemunhar sobre o assassinato.
Jim afirmou que ainda mantinha o artigo sobre o crime e ainda estava orgulhoso de seus esforços para levar David à justiça, da qual o caso poderia finalmente encontrar um encerramento após a execução de David. Então, pessoal, concluindo esse caso para vocês, um caso terrível, como o próprio detetive do caso disse, que a cena em si foi horrível, que nem puderam mostrar as imagens no tribunal. Então é realmente um caso muito chocante, envolvendo pessoas tão jovens e que ela teve um destino tão cruel nas mãos daquele homem. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.